Sabe quando uma ideia parece que surge do nada e de repente está todo mundo falando sobre ela? Conceitos super complexos que nascem lá na ciência e acabam virando papo de esquina? Pois é exatamente sobre essa mágica, essa construção social da nossa realidade que a gente vai conversar hoje. A grande questão que vai guiar nossa análise é fascinante. Como é que uma ideia, especialmente uma ideia nova e difícil, sai de um círculo fechado e se transforma em senso comum? Como ela passa a moldar o jeito que a gente pensa e age no dia a dia? Pensa, por exemplo, na psicanálise. Ela começou como algo super específico, de especialistas. Hoje, termos como inconsciente, ato falho, tudo isso faz parte da cultura popular, muita gente usa e entende conceito básico, né? E é bem aí que a gente entra, nesse universo do senso comum. É esse processo de construção da nossa realidade que a gente vai começar a desvendar agora. A chave para entender esse mistério todo está na teoria das representações sociais. É uma ferramenta, olha, poderosíssima para a gente entender como esse conhecimento coletivo é criado, como ele circula e como ele nos afeta. Tá, mas vamos lá. Afinal, o que são essas tais de representações sociais? Vamos direto para a definição para deixar tudo bem claro. Imagina que elas são como as teorias que a gente usa no cotidiano para se virar no mundo. Elas ajudam a gente a dar sentido para tudo, desde o resultado de uma eleição até um conselho de saúde que a gente ouve por aí. E o ponto fundamental aqui, o que essa citação mostra, é a função prática delas. Isso não é só pensamento abstrato, não. As representações sociais são ferramentas que a gente usa ativamente para construir o nosso mundo em comum. Então, o que é crucial entender é que essas representações têm um poder real. Elas não ficam só na cabeça. Elas guiam o que a gente faz, as nossas escolhas e até definem os grupos dos quais a gente faz parte. Mas como é que algo estranho, algo novo, se torna familiar? Como uma ideia é, digamos, digerida pela sociedade? Bom, existem dois mecanismos psicológicos bem interessantes por trás disso. A gente vive, na verdade, em dois mundos ao mesmo tempo. De um lado, o universo reificado da ciência, com suas teorias objetivas abstratas. Do outro, o universo consensual do nosso dia a dia, do senso comum. E as representações sociais, elas são a ponte. Exatamente a ponte que conecta esses dois mundos. E essa ponte é construída usando dois processos mentais principais, que todo mundo usa para dar sentido ao que é novo: a ancoragem e a objetivação. Vamos ver cada um deles. Primeiro vem a ancoragem. A nossa mente tenta ancorar um conceito novo e estranho, tipo dando um nome para ele, colocando ele numa caixinha que a gente já conhece e entende. É um jeito de organizar o desconhecido, sabe? E aqui tem um exemplo muito forte e trágico do perigo da ancoragem. Lá no começo da epidemia de AIDS, o medo do desconhecido era gigante. A sociedade, para tentar entender, ancorou a doença em grupos específicos, o que acabou criando estigmas terríveis. Isso deu uma falsa sensação de controle, mas o custo humano foi devastador. O segundo processo é a objetivação. Nesse caso, uma ideia abstrata é transformada em algo concreto. Uma imagem que a gente consegue literalmente ver e, assim, entender melhor. Um exemplo clássico disso é como as religiões ajudam a entender o divino. Ao associar Deus a uma figura humana, como a de um pai, por exemplo, aquele conceito super abstrato se materializa, ganha uma forma, um rosto e se torna mais próximo, mais compreensível. Certo, então já entendemos o que são as representações e como elas se formam. Mas, se elas são tão espalhadas, tão fluidas e vivem mudando, como é que dá para estudar isso de um jeito científico? Olha, para quem pesquisa isso, tentar analisar essa teia de significados do senso comum pode ser, como a pesquisadora Angela Arruda descreve, um verdadeiro pesadelo. É muita informação, muita coisa misturada. Então o grande desafio é esse: como encontrar um caminho claro no meio desse pesadelo? Como é que se transforma essa rede toda de significados em dados que podem ser analisados, mas sem perder a riqueza de detalhes? E a solução que se propõe é ver a pesquisa não como uma linha reta, mas como uma espiral. O pesquisador começa ali no centro e vai expandindo a análise camada por camada, um processo que vai se aprofundando a cada volta. O que isso quer dizer na prática? Que a análise começa pequena, no micro, e vai se expandindo para fora, como uma espiral mesmo. Vai levando em conta a cultura, a história, para conseguir entender o quadro completo. E essa jornada em espiral, claro, não é feita de qualquer jeito, ao acaso.
Existe um método, um caminho bem estruturado para garantir que a análise seja séria, seja rigorosa. A própria pesquisadora Ângela Arruda propõe um processo bem claro, com 4 estágios, para colocar um pouco de ordem nesse pesadelo da interpretação. O processo começa com pequenas pistas nos dados. Depois, se compara isso com o que outros estudos já descobriram. Aí, se buscam padrões maiores e, por fim, se constrói uma interpretação final, bem amarrada com a teoria social. É assim que o mapa de uma representação social é desenhado com precisão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quais são as representações sociais que estão aí moldando a nossa realidade, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta? Entender esses roteiros invisíveis talvez seja o primeiro passo. Não só para compreender melhor o mundo, mas quem sabe, para começar a transformá-lo.